Povo de Deus, é muito bom a gente estar aqui na casa do Senhor, numa quarta-feira, última quarta do mês de agosto. Nós estamos já findando, né? Só tem mais agora o dia 31. E é então, portanto, por ser a última quarta-feira, é a quarta de poder. O Ministério da Mulher está na direção. E nós vamos louvar a Deus cantando o hino 464. O título é Não Desistir. E você, com certeza, algumas vezes já pensou em desistir. Mas se você tiver a sua esperança voltada para o céu, você tem o maior motivo para continuar firme neste caminho. Vamos lá. Dias lá bem sei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém? Rafa, coloca para nós aí Missão Mulher, que nós estaremos cantando em pé o tema que tem nos acompanhado aí do Ministério da Mulher. Missão Mulher. E sábado a gente pôde ter uma amostra, uma pequena amostra, né? Todos os irmãos que estavam apoiando as irmãs aqui na passeata. Foi muito bom, foi uma experiência, eu creio que para aqueles que participaram foi bem agradável, que venham mais passeatas assim, né? Vamos colocar em pé. Missão Mulher. Às vezes é difícil ver que sou capaz de ajudar. No espelho então descubro quem eu sou, tantos talentos para usar. Vejo mulheres na missão, da forma como elas são. Missão Mulher
é viver para servir, amar, cuidar e construir. Eu vou compartilhar o amor, onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Quero aprender com os meus erros e a cada dia melhorar. Onde o Senhor me enviar, eu irei ao mundo todo proclamar. Eu vou compartilhar o amor, onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Eu vou compartilhar o amor, onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Amém? Louvado seja Deus. A Nilza estará fazendo este momento de oração. Vamos nos ajoelhar, falar com Deus. Santo Deus e Pai amado, aqui está, Senhor. Aqui está uma pequena parte do seu povo. Eu sei que todos aqui, Senhor, veio com um único intuito: te adorar, exaltar teu santo nome. Senhor, somos gratos pela vida, gratos pelo teu amor tão imenso, Senhor. Mesmo em certos momentos não merecendo, Senhor, esse carinho, esse cuidado que vem de ti. A tua palavra diz que o Senhor inclina, Senhor, para ouvir as nossas orações. E neste momento, Pai, nós não temos dúvida que o Senhor está fazendo isso. Senhor, é impossível. Nós, muitas vezes, nos adentramos aqui essas portas tristes. Tristes, Senhor, devido, muitas vezes, o fardo que enfrentamos durante o começo da semana até chegar aqui na quarta. Mas é impossível nós viermos na sua casa e sairmos aqui como entramos. Porque a tua presença, Senhor, louvar a ti, ouvir a tua mensagem, com certeza faz com que nós saiamos daqui diferentes. E nesta noite, Senhor, se algum filho teu, se algum adorador entrou por essas portas tristes, deprimido, que ele possa ter certeza, Pai, que vai sair daqui reavivado. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha também pela mensageira desta noite, Pai, que em momento algum, Senhor, ela venha falar de si, mas que possa falar palavras inspiradoras, para que possamos permanecermos firmes, aguardando a tua volta. Em nome de Jesus, amém. E nós vamos estar neste momento, aqueles que tiverem algum pedido especial,
e puderem apresentar para a igreja, nós estaremos orando. No final, após apresentar, nós teremos uma oração, né, com a Karina. Boa noite. Boa noite. Que bom que você está aqui. Fico feliz. Fico feliz porque estou tendo a oportunidade de estar aqui na frente novamente. Sempre que a gente vem aqui, né? Eu, pelo menos, não sei se a Mônica está acostumada, assim, sempre. Talvez ela não fique muito. Mas eu fico assim, ó, tremendo. É muito, muito engraçado e diferente quando a gente faz uma escola sabatina ou quando a gente está ali com as crianças. Agora, quando a gente está aqui, é muito diferente. Que Deus esteja aqui nesse momento, que o Espírito Santo de Deus se faça presente, amém? Ô Rafa, coloca aquelas 3 fotinhas para mim, eu queria só mostrar para a igreja, bem rapidinho, aproveitando que eu estou aqui na frente. Deixa eu só, rapidinho, antes de eu começar a falar aqui sobre o sermão. Gente, enquanto o Rafa coloca ali, vocês estão vendo essa foto? São 3 fotos. Essa é uma das fotos. A gente estava lá, essa é outra. E essa é outra. Ali, essa última, eu estou contando história. A outra, lá, a primeira, é dos aventureiros, né? Deixa eu explicar o que é. Os aventureiros, que a gente está no 2º sábado. O Isaac está aqui para ajudar, né, Isaac? E por que eu quero mostrar essa foto para vocês? Que eu estou imensamente agradecida a Deus e vocês continuam orando por nós. Sábado nós estávamos com 11 crianças, né, Isaac? Amém? Além das orações, que é de extrema importância, nós precisamos de ajuda financeira. De tempo em tempo a gente vai estar pedindo para vocês, aqueles que puderem, sentir o desejo no coração, nos ajude. Porque, às vezes, o caixa da igreja, a gente não tem assim, muita verba disponível, né, Ismael? E aí nós precisamos de ajuda de vocês, tá bom? Continua orando. Esse grupo nós estamos recomeçando aí já, né, infelizmente chegando no final do ano, mas para o próximo ano que venha mais crianças e que Deus possa nos capacitar como líderes para que possamos fazer o melhor para essas crianças. Lembrando que é um evangelismo os aventureiros. Nós estamos ali com crianças que não são adventistas, tá bom? Obrigada, Rafa. Bom, o assunto de hoje, espero conseguir falar aqui no tempo que me resta, hoje é a quarta de poder do Ministério da Mulher, vocês sabem, e cada quarta-feira de poder tem um assunto específico. E hoje é o último mergulho. Quem é que gosta de mergulhar ou sabe mergulhar? Eu não sei mergulhar. Alguém que sabe? Ô, Ismael, parabéns. Mais ninguém? O Isaac sabe. Muito bom. Então, o tema hoje é o último mergulho. A história nos conta a história de um homem chamado Naamã, comandante do exército. Ele foi comandante do exército da Síria. Esse milagre aconteceu, o milagre que nós vamos conversar aqui, que a Bíblia nos fala, aconteceu já faz bastante tempo, mas é de grande importância para mim e para você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis 5. Primeiro nós vamos ler 1 ao 4. 2 Reis 5, de 1 a 4. Amém? Feche seus olhos. Paizinho que estás nos céus, aqui está sua filha, Senhor, pecadora que sou. Por favor, Senhor, neste momento, que o seu Espírito se faça presente ao abrir a sua Bíblia, que possamos compreender a mensagem de hoje. Em teu nome oramos. Amém. Vamos ver então. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dele dera vitória à Síria.
Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 3. Disse ela à sua senhora: tomara ao meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Vamos parar por aqui por enquanto. A história nos conta a história desse homem que ele tinha uma doença terrível na pele. Nós já conhecemos essa história, mas hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. E a história nos conta também aqui na Bíblia que havia uma menina na história. Essa menina, a Bíblia não fala a idade, a Bíblia não fala o nome dela, nós não sabemos. Simplesmente fala que essa menina foi assim, vamos dizer assim, ela era, como que a gente poderia dizer? Ela foi, buscaram essa menina lá com os familiares dela e trouxeram ela como escrava. E ela estava agora lá na casa desse homem, comandante do exército, Naamã. Essa menina tinha uma sabedoria que era incrível, que talvez sirva de exemplo para mim e para você. Lembrando que a gente imagina aí que ela deveria ter 10, 12, talvez já uma pré-adolescente, mas o que eu fiquei encantada, assim, relendo essa história, a coragem que essa menina teve. Vocês imaginam? Ela teve coragem de falar para aquela mulher que teria uma pessoa especial que poderia curar o marido dela. Essa menina, ela deu um testemunho, ela mostrou quem realmente ela era naquela casa. Ela podia simplesmente ter ficado com raiva, com ódio daquele homem, da esposa dele também, e não querer ajudar, mas não. O que ela fez? Ela simplesmente quis ajudar. Ela lembrou, falou, bom, independente de quem seja esse homem, ele me buscou, me sequestrou, me trouxe para cá como escrava, mas eu sou cristã. Eu conheço o Deus verdadeiro. E é por isso que eu vou testemunhar, vou falar de um homem que vai salvar a vida dele. E a esposa de Naamã, imediatamente, ela quis ajudar o marido, claro. Foi lá e falou, olha, sabe aquela menina que está aqui em casa? Ela falou de um homem, de um profeta, que pode te salvar. Naamã, ele tinha uma doença. A doença que ele tinha era lepra. Hoje, nos nossos dias, eu pesquisei um pouquinho a respeito, né, todos vocês já ouviram falar dessa doença, ou não sei se vocês conhecem alguém que já teve essa doença. A doença hoje ela é chamada de hanseníase. É uma doença terrível. Ela pode ser transmitida por gotícula de saliva. Se a pessoa está doente e você conversa com o outro e de repente sai gotículas de saliva, contamina o outro. Olha que doença. Ou tosse, ou espirro, né? E ela pode causar manchas na pele, formigamentos, cãibras, diminuição da força muscular, a pessoa pode andar caminhando, de repente ela cai. Tem casos, né, que a maioria, hoje, né, graças a Deus, já existe cura, tratamentos para isso. Naquela época não existia, eles não sabiam que era isso. A pele começava a ficar vermelha e começava a ficar assim, indolor, né? Pessoas que têm essa doença, começa a apertar, começa a ter um pouco de formigamento, mas não sentir muito aquele local. Naquela época não existia tratamento. O que acontecia? A pele ia ficando tão machucada que faziam buracos mesmo na pele. Aquela coisa horrível, meio que apodrecia ali, né? Não existia tratamento para isso. E aquele homem, Naamã, tinha essa doença.
Só voltando aqui, hoje o tratamento, eu dei uma pesquisada a respeito também, o tratamento de hanseníase é feito aproximadamente aí de 6 a 12 meses de terapia. Então, se a pessoa tem essa doença, se ela tratar certinho, né, tudo precisa de um tratamento de forma correta, ela vai ser curada. E aquele homem tinha essa doença. Imagina a dor que esse homem sentia. Eu imagino aqui pela história que a doença dele já estava em estágio avançado. Ele devia ter muitos machucados na pele, né? Muitas feridas na pele. E aquele homem estava desesperado. E ele resolveu então deixar o orgulho de lado. E ele fez o seguinte. A gente não vai ler tudo aqui na Bíblia, mas a Bíblia tem a sequência, caso vocês quiserem ler depois. Ele falou o seguinte, olha, ele foi lá, próximo do comandante dele, do rei da Síria, e falou assim, olha, meu senhor, eu escutei lá na minha casa, tem uma menina, e essa menina falou que tem um homem que pode me curar. O senhor me ajuda? Ele falou, claro. Ele rapidamente, o rei, escreveu uma carta e falou assim, faz o seguinte, eu vou entregar para você essa carta e você agora vai levar lá para o rei de Israel. E ele fez isso rapidamente, porque ele queria ser curado, claro, né? Aliviar da dor, daquele sofrimento. E aí ele foi. Aí que ele chegou lá com essa carta, ele entregou essa carta em mãos para o rei de Israel e ele falou o seguinte, o rei olhou para a cara dele e falou assim, mas não estou entendendo, vamos falar aqui nas palavras, né? Por que você trouxe essa carta aqui para mim? Não estou entendendo nada. Por um acaso eu sou Deus para te curar? E ele falou assim para aquele... E Naamã ficou, né? Falou, puxa vida, né? Eu vim aqui tentar uma ajuda e agora não consegui nada. Eliseu já estava sabendo da situação que estava acontecendo ali. Eliseu, então, já tinha um plano, porque Deus já tinha falado para ele, orientado ele como fazer. Então, Eliseu mandou chamar Naamã. Falou, olha aqui, Naamã, mandou lá os ajudantes dele chamar ele e falou, olha, vem cá, vem na minha casa. Vem aqui na minha casa que nós vamos conversar. E lá foi Naamã. Chegou na frente da casa de Eliseu. E olha só o que Eliseu fez. Quando você chega na casa de alguém, Karina, você gosta de ser bem recepcionada? Sim? Eu também gosto. Aquele homem chegou lá, na frente da casa de Eliseu, com aquele monte de carruagem. O que ele esperava? Um tapete vermelho. Abria as portas da casa. Entra, meu amigo, vamos tomar um chá da tarde. Você vai ser curado agora. A gente imagina isso que ele deve ter pensado, né? E o que aconteceu? Nada disso aconteceu. A Bíblia conta que ele simplesmente nem saiu lá fora. Olha só que raiva. Até vamos colocar um pouco no lugar de Naamã, né? Ele nem abriu a janela, ele não abriu a porta e falou para um servo dele, vai lá e faz o seguinte, fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar lá umas 7 vezes, que ele vai ficar bom. E Naamã, vocês imaginam só como esse homem ficou irritado, com raiva, ficou com ódio. Mas que falta de consideração. Eu viajei, eu andei quilômetros, aí eu chego aqui, esse homem me fala para ir lá no rio, sei lá que rio é esse, vou lá dar uns mergulhos e tudo bem. O que ele queria? Que o profeta fosse lá, colocasse a mão nele e falasse, você está curado. Mas não foi isso que aconteceu. Mas o empregado de Naamã, os empregados, os ajudantes dele, viu que ele estava muito irritado, estressado, olhou para ele e falou assim, meu senhor, olha, se fosse uma coisa muito difícil, né? Mas senhor, pensa, é uma coisa fácil de fazer. Custa fazer? Vamos tentar? E ele pensou, bom, não tem nada a perder, né? Vamos lá então. E
e a história conta que ele andou mais 50 quilômetros até chegar ao Rio Jordão. 50 quilômetros, vamos imaginar. Daqui até Guaravera, daqui até quase Cornélio Procópio. É longe, né? Lembrando que eles não tinham carro, não tinha moto. O que eles tinham? Carruagem. Era um pouquinho mais difícil, né? Mas tá bom. E esse homem foi. Esse homem chegou lá, viu aquele rio, falou, mas será? E a Bíblia conta que ele entrou no rio. Ele mergulhou, arrancou toda a roupa, toda aquela armadura, lembrando que ele era o quê? Um comandante do exército. Ele não ia, ele estava com a roupa dele, mesmo com dor, ele estava ali alinhado. Aí ele mergulhou, o pessoal de longe olhando, e ele entrou lá e mergulhou. Uma. E aí? Nada? De novo. Duas. Nada? E assim ele fez. 3, 4, 5, 6. A pele continuava com a lepra. E agora? Continuava com a lepra. Ele então falou, bom, mergulhei 6 vezes, falta uma, vamos tentar, né? Cheguei até aqui, mergulhou a última vez, a 7ª vez. Ele mergulhou, quando ele saiu da água, ele olhou para a pele, e a pele estava limpa. A Bíblia diz que a pele dele estava limpa, como a pele de um bebê. Amém? Que milagre! Ele acreditou. E o milagre aconteceu. Todas as vezes que lemos essa história, perguntamos, por que será que a cura veio só no 7º mergulho? Por que será? Por que a pele dele não foi limpando aos poucos? Né? Na nossa cabeça, ele vai mergulhar, já vai sair um pouquinho. Vai mergulhar, vai sair mais um pouquinho. Mas não foi isso que aconteceu. Foi no último mergulho que o milagre aconteceu. A experiência de Naamã pode ser a chave também para a resposta de muitos porquês da nossa vida. O milagre havia acontecido com o comandante do exército Naamã. E ele olhou na pele. Estava limpa. Estava limpa. Deus havia feito um milagre na vida daquele homem. E ele começou a gritar, de tanta alegria. Sabe por que a pele dele só limpou depois do último mergulho? Havia detalhes que precisavam ser ajustados na vida de Naamã, antes do milagre acontecer. A experiência de Naamã pode ser a chave para responder muitos problemas nas nossas vidas também. Naamã precisava aprender o valor da humildade. Ele veio querendo cura e achando que receberia uma festa em sua homenagem. Mas ele não sabia que para que o milagre acontecesse, ele precisava exercitar uma palavrinha muito importante na nossa vida: humildade. Eu quero contar uma história para vocês, deixa eu só ver aqui o tempo, de um jovem pregador. Ele tinha acabado de sair de um seminário, era uma pessoa treinada, capacitada, sabia dominar muito bem a fala. E eu vi essa história
creio eu que é verídica, e eu fiquei pensando para a minha vida, principalmente nossa liderança, sabe? De verdade. Esse jovem, ele tinha que pregar num local, e ele trouxe o sermão pronto, com as passagens bíblicas prontas, estava tudo certo. Ele tinha certeza que ia dar tudo certo. E ele pregou, e a pregação dele foi um fracasso. Mas por quê? Aquele rapaz sentiu que não foi boa a pregação dele. Mas o que deu errado? Ele saiu ali daquele local, cabisbaixo, creio eu que era um local que tinha muita gente. Um senhor que estava, um senhor que tocava piano naquele lugar, percebeu o que tinha acontecido e chamou ele e falou: meu jovem, se você tivesse subido naquele lugar, com a humildade que você está descendo, teria dado tudo certo. E assim essa história nos ajuda a entender aqui a história de Naamã. A humildade é uma qualidade que agrada a Deus, porque ela agrega outros valores, como exemplo, a submissão. Porque Naamã precisava aprender a exercitar a fé, a perseverança. Ele mergulhou 7 vezes, e a sua pele, no 7º mergulho, que ficou limpa. Naamã teve que exercitar sua fé, a sua confiança. Quando exercitamos a fé, cremos, mesmo sem ver, que ficamos mais fortes. Quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente pede oração e reconhece que eu preciso do meu irmão para orar por mim. Quando eu tenho um tempo especial com Deus lá na minha casa, onde eu estiver. Quando eu estudo a lição da escola sabatina. Eu mostro que eu preciso exercitar a minha fé. Naamã já vinha caminhado 160 quilômetros, gente. 160 quilômetros. E ele precisou andar mais 50 quilômetros até o Rio Jordão. Em 2 Reis 5:11, nos fala mais ou menos assim. Eu escrevi aqui um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido. Ele, com sua arrogância, achou que o profeta sairia para fora, invocaria o nome de Deus e colocaria a mão sobre a lepra, e ele ficaria tudo bem. Simples assim, e ele ficaria curado. Naamã precisava entender que o milagre, Naamã precisava entender e aprender que o milagre não acontece do jeito que eu quero. Deus tinha preparado tudo usando aquele profeta. O milagre estava reservado para o último mergulho. Ninguém alcança a promessa sem confiança e perseverança. Nesse meio tempo pode acontecer muitas coisas na nossa vida. Às vezes pelo caminho a gente mostra ter força, confiança, mas na nossa vida pode acontecer muitas coisas. A gente vai caminhando, pode ser que a gente caia um pouquinho, a gente levanta, e no meio do caminho pode acontecer muitas coisas, doenças, provações, tristezas, morte. Mas mesmo nós estando assim firme ao lado do Pai, isso pode acontecer, infelizmente. Tudo isso que eu falei é que pode acontecer. Mas isso não quer dizer que Deus não está com a gente. Ele está com a gente o tempo todo. Por isso, meus irmãos, não desista. Não desista. Porque Deus está conosco.
O último mergulho foi o mergulho da fé, da perseverança. Se Naamã não tivesse dado o último mergulho, o milagre não teria acontecido. Eu quero finalizar aqui com a última história, que é uma história que fala de muita fé. Deixa eu só abrir aqui para mim. Só um minutinho. Essa história verídica, ela aconteceu na Igreja Adventista, nos Estados Unidos. Talvez você já tenha escutado essa história, eu já escutei essa história. Só que a gente escuta, depois a gente escuta novamente, mas isso aqui é muito bom aqui para a nossa fala de hoje. Os irmãos daquele local haviam construído uma igreja. Eles estavam muito felizes porque eles conseguiram construir uma igreja. Alguém doou um terreno e eles conseguiram erguer um templo naquele lugar. Imagina a alegria, né? Uma igreja novinha. Era só inaugurar. O problema foi que a prefeitura mandou lá fazer as medições, fiscalização e tal. E sabe o que aconteceu? Estava irregular o estacionamento da igreja. Ai, que tristeza. A igreja seria inaugurada no próximo sábado, uma semana depois. Todo mundo estava feliz, muito feliz. Aí a prefeitura falou assim, olha, vocês não podem inaugurar a igreja. Como que vai inaugurar a igreja se o estacionamento não está certo? Vocês precisam de espaço. E agora? Não tinha espaço. Eles olharam para o lado, para o outro. De um lado tinha uma montanha. Uma montanha, imagina. E agora? A igreja, a nossa igreja é uma igreja de poder. Só que lembrando que nem todo mundo às vezes gosta de participar de alguns eventos, de orações. E nessa reunião aqui que eles fizeram, a igreja tinha 100 membros. Pouquíssimas pessoas desses 100 membros participou dessas orações em favor. Ninguém acreditou. Quase ninguém acreditou que iria resolver aquilo numa semana. Mas uma minoria. Vamos dobrar nosso joelho. Vamos orar. Deus provê. Ele vai resolver esse problema. E esses irmãos oraram e passou. Na manhã seguinte, enquanto o pastor estava lá na casa dele, no escritório da casa dele, estudando, alguém bateu na porta, o mestre de obra. Um mestre de obra com um capacete na cabeça, falou assim, com licença, senhor, o senhor é o pastor? Sim, eu sou. Eu sou da construtora Acme, aqui da cidade vizinha. Sabe o que acontece? É que nós, dessa construtora, estamos precisando nós vamos construir um shopping e nós estamos precisando assim de muita terra. E eu vi que vocês têm essa montanha aqui do lado. Vocês querem vender para nós a terra dessa montanha? Um detalhe, nós vamos tirar tudo. Vocês não precisam gastar com nada, tá bom? Nós vamos tirar e daí nós vamos tirar tudo e nós vamos ainda passar o dinheiro para vocês da terra. O pastor ficou, como dizem por aí, chocado, né? Ficou nós. E assim foi. E ali, eles retiraram toda aquela terra e conseguiram arrumar o estacionamento. E no sábado seguinte, detalhe, a consultora falou, além da gente tirar a terra, nós vamos alinhar o terreno, nós vamos fazer um calçamento e vai ficar, Sábado seguinte, a igreja estava sendo inaugurada. Amém? É um milagre? Algumas pessoas acreditam que fé vem antes do milagre. Outros acreditam que o milagre vem depois. E você, o que você acha?
Humildade, perseverança, fé, são 3 virtudes que movem a graça de Deus sobre a nossa vida. Em Testemunho para a Igreja, para finalizar, está dizendo assim, ó: a vida cristã é uma batalha contínua, uma marcha contínua, não há descanso dessa luta. É por meio constante, incessante esforço que temos a vitória sobre as tentações de Satanás. Vou ler o último parágrafo, tá? É por meio constante, dia a dia, luta, muita oração, a gente cai, a gente levanta, que nós vamos conseguir vencer a tentação. Amém? Eu trouxe um videozinho de 2 minutos. Vocês acharem que dá para me passar? O que vocês acham? Já um pouquinho, 9 horas, 9h03. Posso passar para finalizar? Ô, Rafa, você coloca lá para nós? Eu achei, assim, maravilhoso esse vídeo. Apesar que nós já falamos a respeito, né? Eu achei que fazia diferença mostrar ele. Vamos colocar em pé e vamos orar para a gente finalizar o culto dessa noite. Paizinho que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque aprendemos um pouco mais sobre esse homem, que foi necessário, Senhor Deus, mergulhar 7 vezes para que pudesse entender a sua misericórdia, a sua bondade e o seu perdão. Nos colocamos, Senhor Deus, neste momento, talvez nossa vida parecida aí com Naamã. Às vezes demoramos para entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Por favor, Paizinho, nos ajude a entender o milagre que o Senhor quer realizar em nossa vida. Milagre maior, Senhor Deus, é o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Nos ajude a estar ao seu lado. Nos ajude, se porventura cairmos, a gente levantar, Senhor. Nos ajude a não soltar da sua mão, para que quando o Senhor voltar nas nuvens, Paizinho, possamos estar como família, família adventista, família de sangue, nossos filhos, as pessoas que amamos, Senhor, possamos estar no céu. Cuide de todos nós para isso. Cuide daqueles que não estão aqui também, Paizinho. E nos ajude a ter comunhão contigo a cada dia. E é em teu nome que oramos, Senhor, e agradecidos somos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.